Olá! Vamos dar continuidade às nossas videoaulas explicando a função desloc. Vamos criar uma nova planilha, dando o nome de seleção. Arraste essa planilha para o começo da sua guia de planilhas. Na sua apostila do Excel, copie este exemplo para a planilha seleção. Ajuste o tamanho das colunas. Vamos dar início a alguns ajustes. Primeiramente, em região, vamos marcar uma validação. Então, na linha do região, vamos em dados, validação de dados, e aproveitando os campos nomeados que eu nomeei na aula anterior, clique em lista e coloque regiões. Desmarque a função ignorar em branco. Se quiser, pode colocar alguma mensagem de entrada e alerta de erro. Nosso primeiro menu de regiões já está selecionado. Está aparecendo o título da minha tabela de regiões, certo? Regiões. Vamos ir para esse intervalo nomeado, regiões. Olha, está pegando o título, o que não é interessante para mim. Vamos fazer um ajuste nesse nome, nesse campo nomeado. Então vamos em fórmulas, gerenciador de nomes, regiões. Quando eu clico na referência, ele seleciona para mim o que está sendo marcado. Vamos ajustar esse espaço para apenas o nome das regiões, ok? Sem pegar o rótulo. Clico no Vzinho para ele aceitar e fechar. Ok. Vamos voltar para a seleção. Agora sim tem apenas o nome das regiões. Vamos dar início então à nossa função desloc, o mais básico possível. Vamos iniciar essa função desloc usando o assistente de criação de fórmulas, o assistente de criação de funções. Então, coloque igual desloc, abre parênteses e clique em inserir função. Referência. Referência é a matriz de onde eu quero retornar as minhas informações. Se eu estou no campo estado, então eu quero retornar minhas informações de estado. Ok? Linhas. Linhas. Quer dizer quantas linhas abaixo eu desejo começar as minhas informações. Lembrando que estados, ele pegava todo a minha matriz que continha os estados. Vamos dar uma olhada. Vamos cancelar aqui e dar uma olhada como que era a minha tabela de estados. Olha aí, estados, ele pega tanto os rótulos das minhas regiões como meus estados. Ok? Vamos lá para a seleção novamente, dar início novamente à função desloc, abro parênteses e clico em inserir função. Então a minha referência é estados. As minhas linhas é uma linha abaixo, porque eu não quero pegar o rótulo, certo? Então a partir de qual linha que ele vai começar a contar? A partir da primeira linha, porque a linha 0 é a linha origem. Coluna. A princípio eu vou colocar a coluna de número 1, certo? Ele vai começar a contar a partir da primeira coluna. Ou seja, coluna 0, coluna origem, certo?
Então, ele está pegando uma coluna à frente. A altura é que a altura do meu menu ele vai ter, certo? Quantas linhas, quantos estados irão aparecer. A princípio, eu vou colocar 3. E a largura sempre 1. Ok? Vou dar um OK nessa função. Ele me trouxe um erro de valor. Está certo. Por quê? Porque como eu estou usando a função deslock para trazer para mim um menu suspenso, eu não consigo trazer 3 alturas de valores numa mesma célula. Se eu colocasse aqui, no lugar de 3, o número 1, obviamente ele traria para mim um nome, o que não é interessante para mim. Eu preciso que ele, a princípio, vamos colocar 3, mas depois iremos fazer um ajuste nessa altura. Ok, ele me trouxe valor. O que eu devo fazer agora com essa função deslock? Certo? Eu vou selecionar ela, vou dar um copiar e vou criar um nome para o retorno dessa minha deslock. Ok? Teclando ESC para sair do modo de edição da minha função, vou clicar em Fórmulas, Gerenciador de Nome, e vou dar o nome de Rótulo de Regiões. Ok? Gerenciador de nome. Já tenho alguns nomes aqui, né, que é o meu campo cidade, meu campo estados, meu campo regiões, meu campo rótulo de regiões e meu campo rótulos de estados. Eu vou criar um novo com o nome de retorno deslock para estado. Ok? Então, comentário. O que esse meu campo nomeado vai fazer? Então, ele vai retornar o nome dos estados conforme região selecionada acima. Ok? Refere-se ao que? Refere-se àquela função que eu criei. Certo? Vou colar aqui aquela função. Então, note bem esse nome. Seleciona ele, pode dar um copiar e dar um OK nesse meu campo de nomes. Já está aqui, ó, retorno desloque estado, certo? Está um chaves aqui, né, que é de matriz, e ele não sabe o que vai retornar ainda, porque depende disso aqui. Então, dá um fechar. Posso ir agora em dados, validação de dados. Note que eu estou com a minha célula selecionada na B5. Então, validação de dados. Vou selecionar lista e vou colar aquele nome que eu copiei, que é retorno desloque estado. Vou colocar igual primeiro e colar a minha função. Retorno desloque estado. Desmarco a função ignorar em branco, dou um OK. Já apareceu o menu suspenso e eu tenho 3 nomes. Por que tenho 3 nomes? Vamos dar uma olhada aqui na minha função deslock. Então, primeiramente, a minha deslock está dizendo o quê? Vá até a minha referência de status. Então, vamos até a minha referência de status. Isso aqui. Ok? Vamos voltar lá o que ela diz mais. Pegue a primeira linha abaixo. Então, referência de estados. Primeira linha abaixo. Aqui. Ok? Pegue a primeira coluna à direita. Então, estados, a primeira linha abaixo e a primeira coluna à direita. Lembrando que essa aqui é a linha 0 e essa aqui é a coluna 0. Então, coluna 0, primeira linha abaixo. Coluna 0, primeira coluna à direita. Retorne para mim, né, um menu com 3 linhas de altura. Retorne para mim um menu com 3 linhas de altura. Então será Maranhão, Piauí e Ceará. Maranhão, Piauí e Ceará.
com uma linha de largura, porque não tem como eu puxar o menu com várias colunas de largura, ok? Não, para esse exemplo que estamos usando a função desloc, sempre será 1. Joia. O que eu preciso melhorar na minha função desloc? Primeiramente, que ele só está pegando 3 estados, certo? E nesse meu caso aqui, no caso de Maranhão, eu já tenho ao todo 9 estados. O que eu devo fazer primeiramente? Aumentar então o número de linhas para no mínimo 9, ok? Então vamos colocar aqui na seleção, ao invés de 3, 9, ok? Se eu quiser, eu posso clicar aqui em inserir função e substituir na altura por 9. Então, ok. Ele restringiu o meu valor porque eu tenho uma validação aqui. Vamos cancelar essa validação para poder mexer na célula. Qualquer valor. Voltar. 9. Ok. Vamos pegar essa função e atualizar ela lá no meu gerenciador de nomes. Fórmulas, gerenciador de nomes. Desloc, retorno desloc estado. Selecionei ele puxa para mim a desloc aqui embaixo. Eu vou selecionar ela e colar o exemplo que eu peguei, que é com o 9. Clico no Vzinho para ele atualizar. Foi atualizado minha função desloc. Clico em fechar. Agora, se eu colocar a validação, vamos lá de novo. Validação de dados. Lista. Então, é igual retorno desloc status. Retorno desloc estado. Acho que é estado. Aí, estado. Olha que ele já puxou os 9 estados para mim. Ok? Mas eu tenho um particular aqui. Nordeste. Os estados do Nordeste é Maranhão até Bahia. Mas se eu selecionar aqui Sul, os meus estados continuam o mesmo. E o que seria interessante para mim? Que na medida que eu selecionasse aqui Sul, ele trouxesse para mim apenas os estados do Sul. Ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como eu posso ver no meu exemplo. Ok? Como eu vou fazer para trazer agora, na medida que eu seleciono a minha região, como fazer para que ele traga para mim os estados correspondentes à região? Da seguinte forma. Então, esse primeiro 1 é o 1 que diz quantas linhas abaixo eu devo pegar, certo? Esse segundo 1 é o 1 da coluna, ou seja, uma coluna à direita. Se eu colocasse 0 nesse 1, ele traria para mim esses estados, certo? Seguinte, quando eu seleciono aqui uma região, eu posso fazer uma correspondência com ela. Por exemplo, Sul. Sul corresponde a qual coluna? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Ou seja, para eu trazer a quinta coluna do Sul, eu teria que colocar aqui na seleção do meu desloc 4. Certo? Se eu colocar 4 aqui, ele vai trazer a coluna do Sul. Se Sul é minha quinta coluna, por que eu tenho que colocar 4 aqui? Porque na função desloc eu conto como 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Mas e como atualizar a função desloc na medida que eu seleciono aqui as minhas regiões? Muito simples. Vamos usar a função corresp. Se eu colocar aqui igual corresp. Corresponder o quê? Corresponder
o que eu escolher aqui, né, o valor procurado. Onde que eu estou procurando esse valor? Estou procurando esse valor no rótulos de regiões. Ok? E eu quero uma correspondência exata. 0. Fecho parênteses. Enter. Sul para mim corresponde a 5. Nordeste corresponde a 2. E Centro-Oeste corresponde a 1. Vamos pegar o Sul como exemplo. O Sul corresponde a 5. Mas eu não posso colocar aqui, no meu desloque, a coluna 5. Por quê? Porque coluna 5 ele sairia para fora, já que eu começo a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele sairia para fora do meu estado. Então, o que eu vou ter que fazer? Corresp B3, que é o meu, isso aqui, onde que eu estou procurando? No rótulos das regiões, certo? A taxa de procura, que é 0, porque é uma taxa de igualdade exata, mas eu queria que ele retornasse 4 e não 5. Muito simples, é só acrescentar menos 1 ao final do meu corresp. Dá um Enter, pronto. Ele já está entendendo que é 4. E agora, como fazer para esse 4 ir para dentro do meu desloque? Muito simples. Vou selecionar a minha função corresp. E vou colar ela em cima do 1, que corresponde à minha coluna. Certo? Então, aqui onde corresponde à minha coluna, vou colar o 1. Vamos tirar a validação aqui, senão ele não vai deixar a gente continuar. Então, vamos lá. Desloque. Em cima da coluna, eu colo o corresp. Certo? Dou um OK. Vamos ver o que tem de errado. Olha, acabei pegando o igual junto. Ok? Não pode ter 2 igual numa função. Né? Pode ter, mas quando você está avaliando a igualdade entre dois termos. Nessa função não é aceito igual. Então vamos apagar aqui o igual do corresp. Dá um Enter. Pronto. Ok? Vou pegar novamente essa função. Vou copiar. E vou atualizá-la dentro de fórmulas. Gerenciador de nome. Retorno desloque estado. Vou atualizá-la aqui. Ok? Colo. Clico no Vzinho para atualizar. E fechar. Posso voltar lá em dados, validação e setar novamente a minha validação para a lista. Igual, retorno, desloque, estado. Ok. Foi gerado já o menu para mim e olha aí. Como está marcado Sul para mim, ele trouxe apenas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se eu marcar aqui Sudeste, já vai trazer os estados do Sudeste. Se eu marcar para mim aqui Nordeste, vai me trazer os estados do Nordeste. E assim sucessivamente. Ainda temos um probleminha a tratar. Quando eu seleciono Nordeste, ele preenche todo o meu espaço de menu. Olha, ele vai até o final. Ok? Porém, quando eu seleciono Sul, o meu menu suspenso continua com todo esse espaço aqui embaixo, sem nenhum nome. Certo? Como arrumar esse problema? Onde está esse problema, primeiramente? Esse problema se encontra aqui. Vamos lá em fórmulas, gerenciador de nomes. Eu estou indo bem devagar para vocês conseguirem entender. Se eu está aqui, 9, eu estou dizendo que eu quero 9 linhas de altura. Independentemente se eu estou pegando regiões sul ou se eu estou pegando
o Nordeste? Ele sempre vai puxar uma altura de 9. Como fazer para ajustar essa altura de 9 conforme o número de estados que existe em cada uma das minhas regiões? Isso iremos aprender na próxima aula. Até lá!